trabalhando com brinquedo em vez de com remédio. Então, foi nascendo esse impulso, assim, mas muito sem uma coisa definida, olha, vamos fazer isso, fazer aquilo. É muito procurar quentinho em noite de frio, que a gente vê os pobres debaixo da ponte, é isso. Isso serviu à necessidade inicial de fazer o quentinho, mas como, bem, primeiro, teve um caráter nacional. Talvez tenhamos levado nisso, para esse caráter nacional. Porque aí, você imagina, era meia dúzia de perdido para fazer quentinho um para o outro. Ficou muito pouco índio, né, para fazer quentinho um para o outro. E os caciques realmente menos até necessitados desse quentinho. Então, o aspecto, uma coisa muito grande que se diluiu. O segundo, que o Raul tentou trazer um pouco esse tema, que independente do que a gente idealiza e acha que deve ser, etc, etc, a gente sai daqui. Então vai pegar um malho desgraçado, né? Das 8 da manhã às 8 da noite, blá. E o desejo de a gente se agrupar, de fazer coisas junto, etc, crescer, esse espírito associativo, tudo mais, morre muito no desejo quando jogado na prática, porque os exigentes da prática tendem a ganhar desse desejo. Então, tudo isso acabou se juntando e deu com que a ABNEP, que, bem ou mal com essa qualidade e aqueles defeitos, acabou sendo o órgão que acabou ficando o marketing mesmo. Hoje, jogar fora até o nome ABNEP seria tão idiota quanto a Coca-Cola chegar e dizer vou mudar de nome, ou algo por aí. Então, a ABNEP, que acabou sendo, de qualquer jeito, esse nosso grande continente, por aquelas razões e outras que eu não apontei, acabou funcionando assim. A cada 2 anos, uma grande festa, onde não médicos entram como massa de manobra, contribuições, etc. Você faz essa grande festa, a gente faz juras de fé de que vai fazer encontros, vai fazer formação, vai estudar currículo, vai fazer não sei o quê. Lógico, todo mundo sai desses congressos que não por nada são feitos em Fortaleza, em Salvador, no Guarujá, lugares propícios a gente idealizar até a reflexão. Até a reflexão sai idealizada. E na segunda-feira seguinte a cada congresso, passava a não acontecer nada. Os capítulos estaduais eram uma repetição ao nível de xerox, isto que eu descrevi ao nível nacional, quer dizer, tínhamos encontros ocasionais, e nada no meio, depois uma grande festa, idealização, precisa fazer depois nada no meio de novo. Então, em função disso, as coisas acabam ficando no desejo e na letra da lei. Eu acho que qualquer coisa que a gente bolar, vamos fazer tal coisa, a mais estrambótica que seja, já foi pensada, já foi escrita como propósito, etc. Só que isso depende do trabalho miudinho, do todo dia, dos encontros semanais, mensais, tal.
Quem acaba fazendo isso são os 4 ou 5 caras que são laçados para serem diretores da Benep. Então, os infelizes são pegos, não tem velocidade de fuga suficiente. Você vai ser presidente, você que vai ser secretário. Porra, mas... Aí então, esse cara, ele começa durante aqueles 2 anos, ele lutar por essa coisa. Então precisa, isso aí precisa, não sei o que, tá? Ele briga, eu fui presidente, fui laçado o suficiente para ser presidente do capítulo paulista da Benep. Então, comando de obra, não, aí que está, por colocar coisas no meio. E isso sempre se mostrou impossível, a menos para os nossos recursos. Foram tentados 1000 jeitos. Eu, por exemplo, que sou, antes de mais nada, vocacionado para ensino, comecei a bolar, junto com o Luiz, já que o Luiz era secretário. Tesoureiro. Não sei de que grana, mas era tesoureiro. Eu vi um puto. Ele era tesoureiro. Então, a gente é muito vocacionado para o ensino. A gente começou a bolar o seguinte, para não ficar o vazio entre 2 festas de congresso, vamos começar a fazer reuniões clínicas comentadas, convidados, os grandes cobras, lá no consultório da Infância, que é um lugar meio conhecido e tal, etc. Apresentação de caso clínico, quando era um caso de gagueira, etc., a gente convidava a mão de Spinelli, foi Tabita, cheirava lá umas coisas. Quando tinha umas convulsões, sinal de DCM, convidava. José Salomão Schwartz, você me Jordi, José Salomão Schwartz, você me Jordi, o Saúl, etc. E juntava tal. Para participar de reuniões clínicas com tanta cobra criada assim, a gente imaginava, isso tu vai dar um ibope, vai chamar guarda de trânsito ali para dirigir o pessoal que vai chegar. As 3 primeiras, de fato, aconteceu isso. Reunião assim, muita gente e tal, mas que coisa formidável, etc. Aí pouco a pouco começou aquele negócio, olha, eu tenho plantãozinho nesse dia, se eu chegar tarde em casa, mais uma noite, minha mulher diz que dorme de pijama pro resto da vida. Aí, sabe, né, eu nem com mulher com pijama, não aguentava. O consultório está melhorzinho, estou trabalhando até às 10 horas, tá, e continuou a nossa agregação, primeiro, acontecendo de 2 em 2 anos, um grande festival onde predominam as idealizações do que a gente deveria fazer e depois nada no meio, a não ser o esforço maluco dos 4 ou 5 infelizes que foram caçados naquele período. Então, fazendo ombro agora com o Raul, eu acredito que, lógico, todas as formalizações são desejáveis nas universidades, mas o que a gente deveria caprichar é demonstrar que a gente está vivendo um momento de tesão diferente, que a gente é capaz de se reunir daqui 5 ou 3 sextas-feiras para continuar isso aqui, porque senão, olha o que terá acontecido. Numa reunião, a gente terá resolvido todos os problemas da identidade profissional, do currículo, da formação, do ensino, da pesquisa, das relações com os outros profissionais, numa única reunião, num sábado aqui, resolvendo todos os problemas. Aí quando é que a gente vai se reunir? Daqui
10 anos. E aí o que vai fazer? Vamos resolver num outro sábado de novo todos os problemas. Então, eu acho que antes de a gente partir, ou concomitante de a gente partir para todas as formalizações da organização, a gente tem que demonstrar para a gente mesmo que a gente é capaz de colocar alguma coisa no meio das duas festas. Se daqui 3 semanas, 4 semanas, a gente for capaz de fazer uma reunião como essa, e aí não com todo mundo tão tenso, tão, com a cabeça tão carregada de coisas, for capaz até de segmentar um sábado para estudar apenas currículo. Aí no sábado inteiro, então currículo, não sei o quê. Venceu essa daí. Depois mais 3, 4 sábados, sexta-feira, sei lá, mais um outro tema, alguma coisa no meio. Aí nem precisa dessas coisas, bolar essas coisas, porque já está tudo escrito aí. Vai acontecer e começa a surgir na prática. É por isso. Você queria saber por que não acontece? É por isso. Falta a mão de obra real. E comunicação também. Eu acho que a comunicação é um aspecto. Fiquei deprimido depois de ouvir o Di Loreto, realmente, porque uma coisa é um discurso, e ficar no discurso, que é o que você acabou de dizer, que o que vocês fizeram foi ficar no discurso, e está nos questionando se nós vamos ficar no discurso hoje também. Isso é uma mensagem um pouco pessimista, né? Mas da onde? Mas não, mas você está falando da tua experiência. A tua experiência é que vocês não fizeram nada. Não precisamos nada. Não, é isso que ele acabou de dizer. Isso é verdade. Okay? É pessimista ouvir você dizer isso. Okay? Não estou reagindo a isso. Né? É bem assim, a minha formação é totalmente outra. Eu me formei onde estava tudo organizado, tudo pronto para mim. Foi só pegar um avião e chegar lá. Deu um monte de dinheiro. Né? Levar uma malinha de dinheiro. Isso, levar uma malinha do dinheiro, eles me pagaram para eu ir. Então é outra história. Então, realmente, algumas coisas a gente pode trazer da experiência que a gente tenha passado, que é diferente da sua, né? Você, de repente, um pouquinho de otimismo, que as coisas podem ocorrer. Exatamente. A história que está me contando é a história que eu ouvi do que aconteceu para o Board of Neurology and Psychiatry antes deles conseguirem existir como tal. A BNET em americano. Eles também tiveram essas dificuldades, só que eles tiveram uma pressão do governo, que se não houvesse título de especialista, não ganhava como tal os $150 por hora. Ok? Então o mercado de trabalho acabou exigindo que se transformasse isso. Ok? Quer dizer, é a realidade. Né? Por hora. Você recebe isso das seguradoras. Elas pagam. O que nenhuma seguradora aqui no Brasil paga. Né? Agora, como é que o sujeito se candidata para isto? Para se candidatar a isso, o sujeito tem que ter uma formação. Então, o que a Sônia colocou é que como é que se organiza essa formação? Então não existe um só modelo. Existe uma série de modelos. Um, como o Raul colocou, em que o primeiro ano de formação do psiquiatra geral, ele tem que saber o que é desenvolvimento, para ele poder entender o que aconteceu com o adulto. E na minha opinião, é o mais lógico. Que se forme em psiquiatra de adulto, tendo anteriormente uma formação do que é desenvolver-se. Não precisa estudar psiquiatria infantil, as patologias infantis, mas o desenvolvimento seria básico, sem o qual tudo o que está acontecendo é um vazio. Simplesmente rotular. Fenomenologia, eu estudei estatisticamente, é isso. Não tem compreensão. Pelo menos nós todos temos essa ideia, que temos que saber o porquê para saber o quê. Embora a gente veja o quê, mas tem que saber o porquê. Então, existem algumas residências nos Estados Unidos onde começa um ano de residência em psiquiatria infantil, faz 2 de adulto, e aí você decide, se você quer fazer psiquiatria infantil, você faz mais 2. A minha formação me levou 5 anos. Okay? E é isto que tinha que fazer. Agora, tem o inverso,
que é fazer psiquiatria geral e depois fazer psiquiatria infantil. Agora, não é os 2 anos, é qual é a carga horária que esse indivíduo tem. Né? Qual era a carga horária que vocês tinham no ANFANS para formar um especialista em psiquiatria infantil? Né? Lá. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você percebe? Agora, imagina uma residência num hospital cujo nome não vou mencionar, onde é das 8 às 11 da manhã. No Brasil, a cidade fica sem nome. Ok? Então, como é que você pode ter uma formação e como é que as pessoas podem dar para nós crédito? Então, fica aí, nós precisamos nos tornar um pouco mais sérios. Ok? Respondendo para o Marcos, por que ninguém veio dos laboratórios? Eu procurei várias vezes o laboratório para fazer pesquisa, para que eles financiassem. Se me desse a medicação de graça. Sabe qual é a resposta? Segundo a bula, não é indicado para menores de 12 anos, nós não fazemos pesquisa em infância. Então, dentro do campo da psiquiatria infantil, dentro de manejo comportamental, não há nenhuma droga que seja indicada. O Aldol, que é tão usado e tão propagado e que custeou as pesquisas da Magda Campbell nos Estados Unidos e que fez o dinheiro dela, ela não está na bula indicado para criança. Eu vou dizer que eles estão certos de que eles perceberam que eles não precisam de nós para formar o mercado deles. Eles já têm como formar sem precisar da gente. Não adianta a gente pegar com eles. Não tem mercado. Isso que eu acho. Como? Laboratório em termos de psicofarmacologia pediátrica não tem menor. Não precisa. Tudo Já tem aquilo que uma- se cria como ideário da psicofarmacologia de adultos serve e é suficiente para fazer todos nós. Grande engano, ledo engano, ledo engano, Eu ouço ter essa opinião. ledo engano. Desculpa interromper, é que tem muita. Eu queria dizer o seguinte: esses concursos são muitos assuntos, tem muita gente inscrita e eu queria daqui para frente as pessoas tentassem sintetizar o que eu vou falar. Tá? Rosa. Eu estava escrito aí, eu só respondi para ele. Ah, não. Não vou fazer. Bem, irmão, porque eles soubessem que no emissor não tem esse caráter triste, pessimista, porque eu tenho a consciência razoavelmente límpida de que existem as fases heróicas que correspondem aos períodos de implantação das coisas, que é mesmo do jeito que dá. E se for analisar muito, se exercitar muito aquilo, a gente fica assim e não sai da puta da vida. Então, nós acho que cumprimos bem o período heróico. Agora, até esse encontro, é o demonstrativo de que a gente está precisando e talvez tenha condições para sair do período heróico já para as coisas organizadas e formalizadas, etc. Então, é muito nesse sentido de a visão dos tempos heróicos para ensinar como é que seriam nos períodos regulares. Eu mais uma vez estou aqui super ansiosa, agoniadíssima com essas coisas todas, né? Porque assim, a questão da identidade do psiquiatra infantil que me fez vir aqui, eu acho que assim, que ela continua aí, assim, eu acho que a gente está falando um monte de coisas e eu não sei. E aí, assim, eu estou com uma coisa pensando, eu não sei se eu estou delirando, né? Então, assim, eu fico olhando as pessoas que estão aqui, então tem o pessoal que já tem um monte de tempo de janela, tem eu que estou assim, no meio termo, tem uns que são um pouco mais jovens que eu. E aí, assim, eu fico pensando, bom, tem algumas coisas que na minha cabeça estão claras, que eu acho que, assim, que é o que eu estou tentando fazer. Agora eu fico me perguntando, será que eu estou muito louca de achar que, assim, que essas coisas que eu acredito e que eu tenho ido atrás, que eu estou tentando fazer lá onde eu estou, sabe, como é que fica isso aí? Tá? Então, assim, eu escrevi uns negócios aqui, e eu queria estar lendo, sabe, e ouvir a opinião das pessoas, tá? E uma outra coisa é que, assim, com relação ao que o professor de Lourenço estava colocando, então, assim, eu fiquei pensando, a gente precisaria fazer um levantamento dos psiquiatras que tem.
sabe, assim, uma coisa de proposta de trabalho, eu falar arregaçar a manga, sabe? Bom, aí, então assim, eu queria estar colocando que assim, eu saí de Marília, vim pra cá, arregaçar a manga, sabe, quem me conhece sabe que não tem esse tipo de problema. Aquilo que for passado para mim, para as pessoas que eu estou junto, assim, naquilo que eu puder colaborar, eu vou colaborar. Agora, eu queria estar colocando aqui, assim, eu nunca senti até esse momento uma possibilidade da minha parte de ter uma participação mais efetiva na BNEP. E assim, isso é uma coisa que assim, eu não entendi até hoje, e faz um bom tempo que eu sou sócia da BNEP. Então, assim, agora, como que eu vou efetivar essa participação minha, sabe? Assim, ser referendado pela BNEP, assim, e me ser passado tarefa e tentar ver pelas pessoas que estão aí há um tempo, tá? Então, assim, a questão do currículo, então, assim, a gente não tem definido, mas, assim, propostas das pessoas que estão aqui. Eu gostaria de ouvir propostas das pessoas. A doutora Amélia trouxe uma proposta. Eu tenho uma coisa aqui que eu tenho a ousadia de dizer que talvez seja uma proposta de currículo, que eu acho que bate com aquilo que foi colocado, e que é uma coisa que, assim, que nós temos tentado desenvolver lá na escola onde a gente está, né? Lá em Marília. Então, assim, um outro ponto seria assim, viabilizar as propostas se reunirem. Eu concordo com o que foi colocado. Acho que a gente tem que se reunir outras vezes, porque senão isso não vai ocorrer, tá? E essa coisa aqui da mão de obra real, né, que foi colocada, que aí eu queria perguntar, como que eu posso participar, sabe? Porque eu sinto também que a gente não tem muita brecha para as pessoas que estão aí. Então acho que aí isso fica difícil de se viabilizar, entendeu? Porque fica muito solto, tá? Então esse era um ponto. Então eu gostaria de estar lendo aqui o que eu escrevi, que seria assim, que seriam dois referenciais na minha cabeça, tipo assim, um que é do ponto de vista médico e um outro que é do ponto de vista não médico, tá? Eu acho que assim, aquilo que eu coloquei de manhã, o psiquiatra infantil, ele é antes de tudo, antes de qualquer coisa, dentro da identidade dele, assim, ele é médico, tá? Então, assim, ele tem que conhecer o desenvolvimento biológico, isso dentro do ponto de vista médico geral, então, assim, dentro da formação médica. Então, assim, a criança pequenininha, 5 anos, 6 anos, 7 anos, o que eu espero dela, sabe? Se eu olho para ela, fazer exame físico, se isso fizer necessário, se a criança chega para você. Então, assim, eu acho que você tem que saber disso, enquanto psiquiatra infantil. Isso, para mim, é referencial médico geral. E que diferencia o psiquiatra do psicólogo, né? Que vai diferenciar o psiquiatra do neurologista, porque ele vai observar determinados aspectos que o neurologista não vai observar. Isso como fica na minha cabeça. Outros profissionais assim. Ele tem que conhecer desenvolvimento psicológico, tá? Assim, dentro do ponto de vista também médico e dentro já específico da área da psiquiatria, tá? Que assim, porque a criança, como um ser em evolução, isso já foi colocado aqui, eu lembro que há bastante tempo atrás, no congresso, o professor Juliano de Julia Guerra fez uma palestra, né, ele colocou sobre essa questão. Então assim, eu preciso saber isso do desenvolvimento da criança, tá? Então em cada fase, o que é que eu vou esperar, isso eu acho que todo psiquiatra precisaria saber, tá? Tem que saber de psicopatologia geral e específica, do ponto de vista médico, psiquiátrico. Então tem a questão fenomenológica, sintomas, tem que saber. Não consigo imaginar um psiquiatra que não tem esse tipo de noção. Tem que conhecer nosologia psiquiátrica infantil, tá? Estudar a fundo. E tem que saber utilizar psicofármacos. Tem uma coisa que assim, que estava sendo colocada aí, que eu tinha colocado, que a medicação psicofarmacológica, assim, do ponto de vista do adulto, é suficiente e está tudo certo. Eu acho que não está, falta estudar um monte de coisa. E eu fico pensando assim, que a gente não faz isso. Eu não sei como fazer isso sozinha, tá? Assim, por exemplo, eu fico imaginando que fazer uma pós-graduação para ir procurar especificamente essas coisas, eu não me disponho a isso, tá? Isso eu, pessoalmente, porque eu tenho estudado mais a parte dinâmica, tá? A parte da linha analítica. Só que eu acho que, assim, que isso não é uma coisa que eu, enquanto psiquiatra infantil, tenho que saber a fundo, não. Eu tenho que saber uma noção geral, uma noção bem mais detalhada do que um psiquiatra geral, essa é a minha opinião, para poder fazer diagnóstico diferencial, tá? Agora, que precisa ter estudos nessa área, que se a gente não arregaçar a manga enquanto psiquiatra infantil, aí eu dou a mão palmatória, que é uma coisa que, assim,
que eu particularmente não me interesso tanto, mas eu vejo que dentro dessa profissão eu vou precisar fazer isso se eu quiser estar mantendo, tá? Porque quando se fala da psiquiatria infantil em extinção, eu acho que é por causa disso. Porque a gente não está indo atrás desse outro lado. Eu vejo, por exemplo, pessoal, isso não é só na psiquiatria infantil, na psiquiatria geral também, tá? Então as pessoas são mais psicoterapeutas. Eu acho que aí perde, sabe, do ponto de vista médico, aí fica complicado. Aí, tá. Então essas são as coisas que eu Meio queria. segundo de esclarecimento, eu só estava querendo dizer para o Raymond que eu achava que os laboratórios não precisam da nossa especificidade para vender remédio. Eu concordo com você. Eu acho que quem sabe que são poucas pessoas manejaram um pouco o remédio na infância, sabe que tem as suas especificidades. Eu acho que os poucos que entendem disso sabem que tem. Só que eu acho que o laboratório não está interessado nisso comercialmente. Só isso. Gente, eu queria só falar o seguinte: praticamente todo mundo se inscreveu na palavra. Assim como coordenador, eu queria dizer o seguinte: que a gente gostaria de dar o espaço amplo para todo mundo falar tudo o que quiser. Só que, se cada pessoa que falar usar o tempo que todo mundo está usando, nós vamos ter aqui 10 horas da noite para que todo mundo tenha esse espaço. Então, como tem que pensar em todo mundo, tem que pensar eu peço que cada uma das pessoas que fale livremente, para que todos falem. Eu sou o próximo. Não. Quando eu escrevi a rota, eu estava me escrevendo. Fiz dois assim, ó. Rosa e eu. Não, então, foi isso, eram nós dois. É o seguinte, eu acho que... Espera. É isso que eu vou falar. Eu acho que a gente tem que começar agora a fazer proposta. Eu acho que todo mundo... Então eu tenho uma proposta concreta. Assim, já existe uma proposta de organização dentro da BNEP que é em setores. Não é isso? É setor ou comitê? Comitê? Comissão. Então que assumamos, enquanto um grupo, a comissão de psiquiatria infantil da BNEP. Que vá uma proposta, uma moção para a diretoria da BNEP estimular esse tipo de coisa junto a outras profissões sócias da BNEP. Que a comissão de psicologia saia, a comissão de TO saia, as diversas comissões. Enquanto comissão de psiquiatria infantil, eu acho que são duas coisas que juntam a gente. Eu acho que não é hoje que a gente vai resolver a questão do currículo. Eu acho que a gente vai fazer um organograma de assuntos a serem decididos e tentar, então, a partir de agora, apresentar propostas concretas para decidir esses assuntos. Uma delas vai ser transcrever essa fita aqui e passar para todo mundo por escrito tudo que foi dito, para daí a gente já começar a juntar mais, formar subgrupos para discutir cada um dos temas. E a outra proposta é criar festinhas de interesse, né? Porque a gente só vai continuar junto se a gente tiver coisas que nos liguem, coisas que nos interessem. A BNEP tem que fazer coisas que a gente tenha vontade de ver, que a gente sinta que está crescendo porque foi assistir, né? Então teve lá, 2 semanas atrás, uma discussão super interessante sobre epistemologia, né? Quem curte isso, vamos lá, se interessa e vê. Você não gostou, eu achei interessante, né? Quem curte vai. Agora, o que vocês querem, né? Há 4 anos que eu estou na diretoria da BNEP, sempre penso assim, o que a gente tem que fazer? Né? E sempre faltou essa massa aqui dizendo, não, nós queremos um simpósio de psicofarmacologia na infância. Então vamos organizar. A BNEP organiza isso facilmente, né? Porque já tem a demanda. Então você fala que a sua participação da BNEP tem dificultada, porque eu acho que assim, a gente precisa criar esse canal para ver essa demanda. Né? As pessoas falam, eu quero isso aqui. Junta 10 pessoas e fala, nós temos uma palestra de não sei o que para dar, e junta essas 10 pessoas e vão na BNEP buscar, né? no comitê, na comissão. Questão de ordem. Questão de ordem. De repente começou a se agendar propostas. Eu quero saber se a ordem de participação é para fazer proposta ou ainda é na linha do debate. Isso o coordenador pode dizer para a gente. Eu sugiro que daqui para frente fique só uma questão de proposta como a parte final daquela plenária que seria. Porque nós debatemos muita coisa e eu sugiro que fique só proposta daqui para frente.
Mas pode debater também, eu acho que alguém Não, tá é claro que a proposta está baseada num pressuposto. Se a gente for disciplinado no tempo, eu não acho precisa que de votação ao Tá. conteúdo. Vai. Ou talvez. A gente tem que ser disciplinado no tempo, porque tem muita gente ainda para falar. Kátia. Agora eu fiquei sem saber se eu falo, porque não é proposta, né? Bom, Tá, mas assim, primeiro são algumas perguntas, né? O pessoal aí estava falando há 20 anos, há 30 anos, assim, coisas assim. Faz, assim, 8 anos eu tenho de formato, residência tem 6, né? Então, assim, quando eu resolvi vir para cá, eu sou de Marília também, né? Trabalhando no consultório na Paz. Então, eu vim assim, me perguntando, né? Essa questão da identidade do psiquiatra infantil, tá? Uma coisa que não assim, tem algumas ideias, mas eu acho que precisava estar discutindo melhor. Outra questão é assim, acho que uma associação, ela se faz com associados, né? Isso é uma coisa bem ridícula de estar falando, mas eu acho que é por aí, tá? Uma pergunta, né? O que acontece se os neurologistas, que são adultos, resolvem sair da genética? Os neuropediatras, tá? É a pergunta. Outra coisa, a questão que a Sônia estava colocando, né, das bases legais, né, eu acho que para uma associação, na minha ignorância, qualquer que seja ela, há necessidade de bases legais, até para que isso se perpetue independente da pessoa, mas pela instituição em si. Tá? Então eu acho que dentro daquilo que foi colocado, Conselho Federal de Medicina, depois os regionais, a Associação Médica Brasileira, Brasileira de Psiquiatria, São Paulo, né, na PM e tal, eu acho que aí me parece que tem foi levantada a lebre pela questão da residência de psiquiatria infantil em Belo Horizonte, né? Porque daí ficou uma coisa que está fora do controle, né? Eu acho que essa perda do controle me pareceu, na minha ignorância, que incomodou e até juntou com outras indagações que suscitou a tal dessa reunião. Mais uma coisa, eu queria saber, porque está se falando em psiquiatria infantil no Brasil. Foi divulgado a nível nacional esse encontro, tá? Eu particularmente recebi a semana passada, né? A gente se organizou rapidamente, porque uma coisa é você está em São Paulo e dispor do seu sábado para vir aqui, outra coisa é você está a 460 quilômetros daqui, né? Então, eu queria saber, na questão da divulgação, por quê? Porque em relação, por exemplo, ao título de especialista, eu fiquei sabendo porque eu liguei, né, para saber como é que funcionava, porque eu comecei a me interessar desde a época já de residência pela área de infantil, fui também desse jeito tortuoso que todo mundo falou, um curso aqui, outro ali, aprimora isso, estuda aquilo, pergunta e tem zilhões de dúvidas, né? Mas assim, foi o fato de eu telefonar para a Secretaria da BNF que eu fiquei sabendo de como é que era o procedimento para o exame do tipo. Então, acho que a questão da divulgação está um pouco falha, já, inclusive no almoço comentei com algumas pessoas. Então, assim, se é a nível nacional, porque aqui eu só vi o pessoal de São Paulo, exceto ele que é de Minas, né? Então, como é que fica isso? Essa divulgação e até dos resultados a nível nacional. Só essas perguntas. Eu vou responder rapidamente a segunda. Não é a nível nacional, é uma atividade da ABNEP paulista, tá certo? Então, por isso abrange só São Paulo. Sobre o título, foi feita a divulgação para todas as ABNEPs locais, né? Ou seja, estaduais. Quer dizer, se você não recebeu, desculpe, foi falha da ABNEP paulista que não fez a divulgação para você, tá certo? Porque a convocação, o histórico de coração saiu em março, tá certo? E foi mandado para todos os núcleos da ABNEP. Cada núcleo da ABNEP teria que fazer a divulgação na sua área. Tá? Só antes de passar para a ciência, eu só tento fazer uma síntese de uma pergunta. Que é o que o Raul falou, que o Di falou, é assim, que o Raymond tocou. A ABNEP, para efeitos práticos do nosso dia a dia, é prescindível para a nossa sobrevivência no dia a dia. Sexta. A gente só queria falar porque é super bom estar ouvindo todo mundo falar da sua experiência, né, ouvir tanta gente assim que tem tantos anos, né? É ótimo.
A coisa mais, para mim, o que ficou, e a proposta para a Benep, né, a coisa mais objetiva que foi falada aqui foi o que a Sônia colocou, da importância de se criar uma residência médica em psiquiatria infantil. E assim, acho que se já existe isso em Belo Horizonte, acho que tem que ser como ela falou, entendeu? Tentar colocar essa experiência de Belo Horizonte a nível de uma coisa ligada à Benep, que é uma instituição nacional, para que isso não se dilua com o tempo, e tentar fazer com que surjam outras residências no país. Eu acho que isso é, assim, a primeira coisa que tem que ser feita, muito mais importante do que assim, a associação já tem, a Benep. Mais importante do que criar subcomissões dentro da Benep, ou a gente tentar fazer reunião mensal, semanal, porque não acontece mesmo, né? As reuniões, se tentar reunir esse grupo aqui toda semana, não vai vingar, imagina reunir. Mas é aberta a reunião, Mas essa proposta não move ainda, hein? O que eu acho é que assim, fazer reunião, discutir, etc., é super bom. Só que não adianta ficar reunindo, sem fazer nada. E assim, a coisa que eu acho que é mais importante para se cuidar, quando se fala em identidade, essas coisas todas, é cuidar de que tipo de informação você vai estar passando para as pessoas. Então, acho que o ponto em comum de todos os psiquiatras infantis podia ser a partir daí, a partir qual a formação mínima para ser psiquiatra infantil. O resto as pessoas vão procurar depois, né? Porque cada um procura, mas sempre tem que ter reunir para dizer assim, olha, para ser psiquiatra infantil, a gente tem que ter o mínimo isso. E nós vamos lhe oferecer isso. Entendeu? Através das residências. Então, acho que isso é super importante e é o que tem que sair daqui. A gente precisa sair com ideias do que é preciso em termos de informação. Porque se você organiza o que você vai passar, o que é importante, você está organizando a identidade da pessoa. E mais ainda, quando você tem residências, nessas residências, nesses serviços, você acaba discutindo. Por exemplo, lá na Santa Casa a gente não tem, fazendo propaganda da Santa Casa, mas assim, a gente não tem uma residência de psiquiatria infantil. Mas a gente não tem uma residência de psiquiatria infantil, mas assim, só porque esse ano tem voluntariado lá, a gente de repente está discutindo também um pouco qual é a nossa função. Qual é o nosso papel lá, o que a gente faz com o psiquiatra infantil. Então, as discussões podem surgir dentro de cada hospital com a residência. E como a Rosa falou, tem ensino médico e não médico. Eu acho que o não médico já tem zilhões de lugares, né, que a gente pode procurar isso, fazer terapia, fazer o que for. Né? Acupuntura, homeopatia, medicina energética, não importa. Agora, se alguém quiser fazer uma residência médica, não tem. Ou vai para fora, ou então, agora pode ir para Belo Horizonte, mas é difícil. Então, minha proposta é essa. Fundamentar a questão da residência médica como uma instituição nacional, meu Deus, uma coisa nacional organizando as residências. Eu gostaria. Isso vai pegar mal. Levo toda você de Belo Horizonte, né? Eu estou me sentindo igual um paraquedista aqui, porque eu estou aqui por uma questão totalmente casual, porque eu nunca fui em reunião nenhuma da Benep.